Ni hao ma. Começando mais uma live aqui com vocês, queridos seguidores. Hoje o tema é massa demais. Eu tô esperando aqui, ó. Vou chamar aqui a minha convidada de hoje. Só um minutinho. Estou esperando Mariana. O tema de hoje, gente, são as top 10 dicas para você realizar o sonho de ir para a China. Ei, Mari, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Gente, a Mariana Morim, ela é muito especial, é a convidada de hoje. Ela é da Criar by Mar, ela vai falar um pouquinho para vocês, que é uma consultoria em viagens e presentes. Então, quando eu pensei nessa live, já que muitos seguidores perguntam sobre a viagem para a China, a tão sonhada viagem para a China, pedem dicas. Ela foi a pessoa que eu escolhi para convidar para falar, porque não é uma viagem qualquer, né, Mara? E fala um pouquinho do seu trabalho para o pessoal. Quem acha que eu Não, chutei o telefone, gente? não mesmo, Gabi. Boa noite, pessoal. Gabi, obrigada pelas palavras, também é uma querida. E realmente, a Criar, ela nasceu exatamente dessa minha ideia de que cada um de nós tem uma viagem especial, uma viagem dos sonhos. Né? E eu vejo que aqui com você e com o pessoal que está na live, essa viagem dos sonhos é ir para a China. Né? Então tem que pensar em muitas coisas, são muitas etapas para que essa viagem realmente seja realizada da melhor maneira possível. E acho que é essa que é a nossa intenção com as nossas dicas. Isso, gente, Mari falou bem, falou tudo. E assim, quando eu conversei com ela, né, a gente tratou de algumas perguntas que eu recebia muito. Ela também, né, tratando de viagens, ela tem uma experiência também própria e do trabalho que ela realiza para saber dúvidas que as pessoas têm quando vão viajar, ou quando é realmente uma viagem tão esperada assim. Então a gente criou as 10 dicas, vocês viram aí nos nossos posts durante esses últimos 10 dias quais são essas dicas, e a gente prometeu e vamos entregar aqui as respostas, né, as informações relacionadas, mas não é só isso, hoje tem surpresinha para vocês, porque esse trabalho que a gente estava fazendo ficou tão legal, gente, mas tão legal, que a gente criou um e-book para vocês baixarem assim que acabar a live, a gente vai disponibilizar o link, e aí vocês vão poder baixar na nossa bio aqui no Instagram, né, Mari? Tá animada com o e-book? Tem Ele é tão fofo, mais. gente, ele é tão... A, a novidade não vem só daí, porque a forma com que a gente vai disponibilizar o e-book também é uma novidade tanto para mim quanto para a Gabi, né, Gabi? Que é uma forma da gente aproximar também das pessoas que, né, querem ter esse tipo de informação. A gente está super empolgado, gente. Nossa, você não tem ideia. Sim, e aí, gente, vocês não preocupem, a gente passa o passo a passo. Existe um aplicativo que chama Telegram. Quando o WhatsApp saiu do ar, vocês devem lembrar que a gente acabou usando esse aplicativo, depois paramos de usar, porque no Brasil usa-se muito o WhatsApp. Mas é uma ferramenta como o WhatsApp e ela tem um canal. E aí o canal é uma via de mão única que eu posso disponibilizar conteúdos exclusivos para vocês. Vocês vão acompanhar, o e-book é gratuito, e ele tá lindo e super com vários detalhes que a gente não consegue aqui em uma hora falar tudo que a gente queria. Então não esqueçam, quando acabar a live, vou disponibilizar o link, a Mari também no perfil dela e da Criar também. E aí vocês vão poder baixar e contar o que vocês acharam, tá? Vamos começar, Mari, então, com a Vamos. dica 1. Radical. Falar oi também, né, gente? A gente fica falando aqui e não vê as pessoas. Tem Ai, muita gente aqui já, não é. tem a Darli, que sempre está aqui com a gente, a Gerlaine, tem a Juliana. O restaurante da Emily entrou, gente, melhor restaurante de Belo Horizonte para comer comida chinesa. Eles entraram logo que começou, eu vi subindo a notificação aqui, mas eu Gente. não consegui falar um oi. Né, Mari? Tem bastante gente aqui. Tem. Regis! Entrou hoje minha turista, que a gente gosta de turistar BH, Débora. Entrou aqui Eita! Camila, que acompanhou comigo meu primeiro workshop sobre como fazer viagem dos sonhos. Camila, depois pode contar para vocês como é que foi. Várias coisas. Vamos lá, vamos começar. Ô, gente, eu tô aqui porque Vamos eu tô lá. trabalhando toda a criar, tá? Então, como é que tá um pouco quente, vai ter hora que a pessoa
Isso também é uma boa dica de viagem. Vamos lá, Gabi. Vamos lá, então eu vou pegar aqui a dica 1, que tá tudo anotadinho aqui no meu caderninho. Adoro esse Temos aqui a caderninho. dica 1. Saiba mais sobre a China. Então vamos lá, gente. Eu sempre vou usar minhas experiências pessoais também para trazer um pouquinho de curiosidades. E a Mari vai complementando, e vocês também, né, mandando dicas, enfim, perguntando. E a gente vai respondendo assim que der. Então, por que a gente está falando de saber mais sobre a China e, claro, qualquer outro lugar que você vai viajar? Porque a experiência ela é completamente diferente. Então, vou dar um exemplo. Eu comprei o guia da Folha de São Paulo, que eles têm guias muito bons de viagem, com informações aprofundadas. O guia da China é tipo desse tamanho. Eu procurei ele aqui, mas eu não encontrei. Mas depois eu coloco foto para vocês. Ele traz várias informações que eu desconhecia e que me trouxeram a possibilidade de escolher alguns lugares para visitar. Da mesma forma como conversar, por exemplo, com alguém que é nativo ou que está lá. E fazer perguntas de coisas que normalmente não são trazidas ou não são informadas em blogs ou em sites, né, Mari? Então, assim, essa Sim. informação, ela traz um frescor, assim, uma energia para a viagem, né? E eu acho que mais, Gabi, porque assim, né, como eu digo, uma viagem dos sonhos, ela vai ter provavelmente um porquê muito forte de você estar fazendo isso, né? E você saber o lugar que você está indo, acho que é o principal passo, né? Porque aí talvez você vai lendo nessas dicas, você vai encontrar exatamente um lugar, uma coisa específica que faz sentido para você, né? Então, a gente tem várias questões, né, de outras viagens que a gente fez e tudo, mas eu, por exemplo, nas minhas viagens atualmente, eu faço coisas que tem gente que não faria, né? Então, eu gosto muito de futebol, então eu procuro cidades que tenham conexão com futebol. Então, por exemplo, eu quando for à China com você, né, porque a gente já sabe que isso vai acontecer, provavelmente eu vou querer assistir um Deus jogo de quiser. futebol na China, porque eu acho que vai ser completamente diferente a experiência do que eu tenho aqui. Então, acho que saber sobre um lugar. Então, por exemplo, eu sei que na China tem estádio, tem futebol. Eu vou querer ir numa cidade que isso seja possível acontecer. Então, saber mais sobre o lugar é bacana por conta disso. Sim, e eu acho assim, gente, claro que não é saber tudo, porque também você quer uma surpresa, você quer enxergar alguma coisa que você desconhecia, ter aquela surpresa. Mas quando você vai preparado para aquilo, você conhece mais o lugar, você tem chance de realizar muito do seu sonho e de aproveitar aquela experiência, porque você tem uma informação que naquele museu tem uma sala que tem uma peça que foi do imperador, que você leu um livro. Então, assim, é muito diferente, né? Então, assim, ajuda, eu acho que essa dica de conhecer sobre a China ajuda a gente não perder a oportunidade, né? Então, dá um exemplo que eu, por exemplo, optei por ir visitar a Grande Muralha em um local em que há a opção de descer por um carrinho de rolimã. Aí. Um carrinho de rolimã, gente, não é um carrinho de rolimã, vocês estão entendendo, né? Tem um vídeo meu lá no meu YouTube, vocês podem olhar. Não é bem é tipo um carrinho de rolimã, mas ele desce lá do ponto mais alto que a gente quer, o que a gente pega um cable car assim, sobe, e aí a gente visita a muralha. Depois, antes de descer, pode descer de volta de cable car, pode descer pela escada, a pé, tem gente que quer descer a pé, e pode descer por esse carrinho. Então, assim, se eu não soubesse, não tivesse pesquisado, eu não teria ido para essa opção, que são 2 horas de van de Pequim, e não o lugar mais perto de visitar a muralha. Então, eu, assim, super me diverti. Eu já postei essa foto minha com cara de doida. Vocês vão poder ver quem não viu. É isso, sabe? É não perder oportunidade, né, Mari? Exatamente. Porque vai ter coisas que são específicas. Acho que por isso que é gostoso. Vamos Sim, para pra mim, eu acho a mais difícil para mim, gente, neste caso, China. Sim, nesse caso é mais. Só quero falar uma coisinha aqui, que a Aprovando o Mundo com Sassá, a Sassá, falou que o sonho dela é em Xanjiang. Então, assim, é isso. Você sabe onde você quer ir, você pesquisa sobre aquele lugar para aproveitá-lo da melhor forma, né? Aí a Carol também tá falando aqui que descer nesse carrinho é muito legal. É Mutian-i, né? Eu acho que chama lá o lugar, né, Carol? Que é o lugar onde que você escolhe para visitar a muralha. A segunda dica que a gente deu é estudar mandarim, tá? Essa dica também, ela faz um paralelo com qualquer outra viagem. Quando você conhece o idioma do local, fica tudo muito mais legal, você interage muito mais com as pessoas. E no caso da China, muitas pessoas não falam inglês. Então, é uma questão, né, Mari?
Exato. E aí que eu acho que também estudar outro idioma, ele foca a gente, sabe? Igual, né, quando a gente está estudando ali um idioma, né, principalmente quem estuda mandarim, a Gabi melhor pode falar, né, que está há 11 anos aí aprendendo, a gente foca, a gente tem um objetivo, fica muito mais gostoso. Eu falo por mim, pelo inglês. Eu, a partir do momento em que eu comecei a me dedicar a estudar e fui para, né, para a Inglaterra, mudou completamente meu foco no aprendizado. E quando eu cheguei lá, ele foi muito mais fácil também. Por quê? Porque eu tinha ali um objetivo maior. Então, eu acho que isso mantém o foco, principalmente se a viagem pode ser que demore um pouquinho mais. Então, é aquela coisa de construção. Enquanto você, né, vai estudando o idioma, você foca no aprendizado, você também consegue segurar a ansiedade de chegar no dia da viagem. Eu acho que é algo que faz parte do foco, assim, para manter o foco naquilo, no objetivo de realizar essa viagem. Sim, e aí, assim, isso que a Mari falou é muito importante. Vocês têm que pensar o seguinte: muitas vezes a pessoa quer conhecer a China, mas não tem interesse também, né, em aprender a língua por vários motivos. Você não vai aprender a língua de todos os lugares que você vai viajar. Mas sabendo que lá as pessoas normalmente não falam inglês, minimamente algumas frases básicas é legal você saber. Tem um guia de bolso, eu acho que na minha gaveta aqui até tem um guia de bolso, eu vou procurar para mostrar para vocês, que eu comprei aqui, ó, tá até aqui. Que eu comprei quando eu fui. Ele é bem pequenininho, tá vendo? E aí ele tem as situações. Cada cor aqui é mais ou menos uma situação. Então, por exemplo, ele tem aqui principais frases no restaurante, hotel, hora e data, coisas desse tipo. Então, você se preparar um pouco na China em relação ao idioma. E lembrando que nem todo lugar tem Wi-Fi, você pode ficar sem internet, você não vai ter como consultar o Google Tradutor, que também ajuda. E outra, então, pode falar, Mari. Não, que eu ia falar que quando a gente sabe um idioma, gente, fica até mais fácil da gente não ser passado para trás. Porque a gente acha que as pessoas só no nosso país que fazem alguma coisa. Então, se você sabe o mínimo, né, do idioma, o que fazer, você sabe que a pessoa está te entregando determinada coisa, o valor daquele, né, não tá diferente do valor que é cobrado, né? Porque ainda mais que lá os números são diferentes, né, Gabi? Uhum. E os números, eles não usam números arábicos, né? Você consegue usar números que você consegue identificar ali, né? Acho que para encontrar um lugar, alguma coisa nesse sentido, né? Sim, Metrô, e aí, olha só, coisa. é legal aqui na interação, a Marli tá falando o seguinte: boa parte dos chineses falam ou arranham inglês. Então, ela está trazendo uma informação aqui diferente da que eu tenho da minha experiência. Claro que, né, depende do lugar. Eu fui em lugares que era interior, então é como no Brasil, a gente vai nos grandes centros, a chance da pessoa falar inglês é maior, mas a gente tem que pensar também dos locais que você vai. Geralmente museus, geralmente lugares de passeio, hotéis, há pessoas que falam inglês. Mas quando eu fui, eu tive muita dificuldade, assim, às vezes no comércio local, num restaurante menor, e às vezes o inglês era muito difícil de entender. Eu preferia tentar entender em mandarim do que em inglês, porque o sotaque era muito estranho. Então ainda tem isso, assim. Mas é aquilo, né, gente? Sabendo o idioma local, e o mandarim traz a cultura junto quando a gente está aprendendo. Então isso é outra coisa que eu acho que acrescenta. Podendo estudar mandarim, estude mandarim. Tem várias escolas. Está aí. Vamos para a terceira dica, por causa do tempo. A gente tem que ficar de olho no tempo toda hora. Se conheça muito bem. Gente, eu acho essa dica o máximo, assim. Essa dica, eu acho que ela faz muito sentido, que ela guia muito a sua viagem, né, Mari? Assim, você pensa assim, se eu me conheço, eu sei que eu não gosto de viajar de grupo, que eu me incomodo em ter que depender de outras pessoas, já defini um pouco como eu vou, né? Gosto de fazer, por exemplo, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, assim. Então, se eu for ficar esperando outra pessoa me dizer o que eu tenho que fazer, a hora que eu tenho que fazer, isso pode me estressar. Isso é uma coisa que me irrita muito. Como a gente tem que fazer umas reflexões, assim, né, Mari, para a viagem sair como a gente esperava, né?
Exatamente, Gabi. Por isso que, assim, né, na hora que a gente fala viagem dos sonhos, é por isso que eu acho que a gente tem que saber não só o que que a gente quer conhecer, mas como que a gente vai acontecer, né, vai fazer isso. Você falou, tem gente que vai preferir viajar em grupo, vai ter gente que vai preferir viajar sozinha, né, ou com um amigo, com um namorado. Gente, tem viagem que não é para você fazer com seu pai, tem viagem que é para você fazer com sua amiga, né? Então, você conseguir fazer essa reflexão, né, da gente entender e saber o que é que a gente gosta mais, né? Eu acho que isso também é outra coisa, que quando a gente consegue fazer essas reflexões antes de viajar, a viagem também ganha né, uma proporção maior, a gente já consegue aproveitar ainda mais. Eu acho que isso talvez possa ser um pouco mais difícil em alguns casos, mas eu acho que é a parte mais gostosa também, da gente ver o que a gente quer fazer ali e se conhecendo, né? Indo pelo nosso coração mesmo, indo por aquilo que a gente quer fazer, né? E não ficar pensando na referência do outro. A referência do outro é ótima, mas às vezes ela não vai ser ela que vai, né, completar a gente. Acho que essa é a chave. Sim, eu fico pensando, né, que tem umas dicas assim, gente, que traz a gente, assim, até para nossa vida mesmo, isso que a gente está trazendo em relação à viagem, para nossa vida, assim, o que que a gente realmente gosta de fazer, o que que a gente realmente não gosta e não suporta. Quanto mais a gente sabe isso, melhor vai ser nossa vida e as nossas experiências. E assim, as viagens são das grandes lembranças que a gente vai ter para o resto da vida. Você despende um tempo, um dinheiro para poder viajar, você não quer que aquilo fuja do que você gosta de fazer. Então, assim, tirar esse tempinho aí para você pensar, faz uma listinha do que você gosta, do que você não gosta, e começa a cruzar com as opções aí que vai ter na viagem, né, Mari? E que tem a ver com a próxima dica, que é descobrir o que é essencial. Gente, quando a gente fala isso, né, assim, eu acho que priorizar é a palavra, assim, né? Eu acho que você se conhece, você se conhecendo, você sabe o que te importa mais. E se aquilo que te importa mais é o essencial para você, aquilo que você tem que priorizar, você já ganhou um foco aí, né, Mari? Eu penso assim, vou até te fazer uma pergunta, assim, por exemplo, para mim era muito importante ir na Cidade Proibida, em Pequim, que era o local onde os imperadores viveram, era uma área restrita só a eles, enfim, eu tinha, mais do que a Grande Muralha, eu queria conhecer a Cidade Proibida. E aí eu cheguei na China em um dia, no dia seguinte eu fui para a Cidade Proibida. Assim, o que eu imaginei? Eu pensei assim, se de tudo der errado, eu passar mal, porque, né, pode acontecer eu pegar uma bactéria e ficar de piriri no quarto, então assim, eu não ia poder sair. Se acontece um incidente, enfim, eu falei, eu não vou deixar isso para depois, eu vou fazer logo, eu vou priorizar aquilo que para mim é o de mais importante. Seria mais ou menos isso, assim? Também. O que eu acho legal dessa dica, gente, porque assim, eu e a Gabi, a gente construiu essas dicas, gente, num encadeamento lógico, tá? Elas realmente vão se complementando. O que eu acho mais interessante, porque essa dica vem, né, até uma outra, que é o do livro Essencialismo, que é exatamente isso, da gente conseguir casar essas coisas que a gente quer. Então, igual, por exemplo, você casou lá, que você queria ir na Muralha da China, num lugar que você, na muralha, num lugar que descia de carrinho de rolimã. Isso é usar o essencialismo a seu favor. Você descobriu o que era importante para você e, diante dessa experiência, você acrescentou com outras. Entendeu? Por quê? Porque o essencial é isso. Além da gente entender o que é o mais importante, o que a gente vai priorizar, a gente vai fazer com que o que é importante para a gente se conecte. E assim a gente consegue otimizar e deixar a experiência ainda melhor. Então, olha que legal. Você queria fazer isso porque se tudo tivesse dado errado, você já conseguiu. Mas isso também, de certa maneira, te tirou a pressão. Então, foi essencial você tomar essa decisão, porque você não ficava naquela ansiedade, achando que sempre ia ser na hora que chegasse lá. Você já conseguiu identificar que era isso. Então, às vezes, vai ter alguém que vai querer começar por outro lugar. Vai ter alguém que vai querer, né, começar, sei lá, por Hong Kong. Vai querer começar por Xangai. E terminar na muralha. Terminar na Cidade Proibida. Porque ela vai entender que, para ela, outras coisas são essenciais. Então, acho que é muito nesse aspecto, assim. Porque o essencialismo, ele fala muito disso. E eu posso dar, por exemplo, no ano passado, né, gente, que esse ano a gente viu
como que as coisas se deram, mas eu realizei muito mais coisa na minha vida pessoal, né, profissional, em tudo mais, a partir do momento que eu entendi o que era essencial e que eu coloquei uma coisa com a outra. Então, por exemplo, eu no ano passado eu coloquei como objetivo que eu gostaria de ver o clube pelo que eu torço jogando futebol em outro estado. E que eu também queria conhecer um estado que eu não tinha conhecido no Brasil e queria visitar uma amiga. Então, o que eu fiz? Quando saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, eu vi quando que o meu time ia jogar na cidade dela e aí eu consegui fazer 3 em 1. Ou seja, eu peguei meu objetivo, 3 objetivos meus e fiz ele num dia só. Que era, então, ver o clube que eu torço jogar numa cidade, num estado que eu não conhecia e ainda visitei a minha amiga. Isso é pensar de forma essencial. Além de você priorizar as suas escolhas, você saber o que você quer, e aí com o essencial você deixa de fora aquilo que não está no seu objetivo, é você otimizar as suas escolhas. Então, acho que assim, essa é uma chave para uma viagem, principalmente para um país tão diverso, né? E tão grande, né, Gabi? Você pode falar que deve ser difícil escolher a quantidade de dias versus tempo disponível, recurso disponível, de dinheiro, de tempo, de tudo mais, né? Acho que é por isso que acho que a China é mais Exato. ainda essencial você descobrir o que importa para você. Sim, e aí é que a Mila está trazendo aqui, né? Eu escolho os pontos principais e seleciono os que realmente quero ver. Priorizo esses e, se der tempo, vejo os outros. Então, assim, isso está ligado lá na primeira dica. Então, vocês podem ver que as nossas dicas, igual a Mari falou, elas têm uma lógica. Então, quando você planejou, você já sabe mais ou menos. Quanto mais informação você tem, fica melhor, né? Aí a Marli até falou aqui, por exemplo, que a Cidade Proibida tem um dia da semana que ela é fechada. Se você não souber disso, vamos supor, eu fiz tudo aquilo que eu... Não, eu vou amanhã, que maravilha. Andei, porque eu fui a pé do hotel que eu estava até lá, para poder ver também, né, a rua como era e tudo. Aí imagina, você anda 20 minutos, chega lá, tá fechado. Não é uma frustração, enfim. Então, é importante isso, assim, concordo muito com a Mari. Aqui o Ale está perguntando, Ale Rodrigues, vocês vão falar sobre a quantidade de dias? Fico sempre em dúvida. A lei vai depender muito de tudo isso, então fica aqui com a gente, vai escutando as dicas, porque tudo é um contexto, o valor que você tem para investir, o número de dias que você tem disponíveis, né? O número de dias disponível, tem que falar certo, né, gente? Não vou ficar aqui no jornalista, né? Você tem que lembrar dos locais que você quer visitar, se eles são distantes, né? Então, você quer ir em Pequim e em Hong Kong. Um está no extremo norte, um no sul. Então, vamos ver, vai dar tempo? Então, fica aqui com a gente que a gente vai dando as outras dicas e vai te ajudar aqui, tá? Essa dica não tá no e-book, mas é uma coisa que me surgiu aqui agora, que eu acho que também a gente pode pensar, viu, Ale? Que às vezes a gente, na ansiedade de conhecer um país, a gente acha que a gente só vai lá uma vez na vida. Gente, a gente pode desdobrar as nossas viagens, tá? A gente pode fazer com que isso seja algo que eu faça neste ano, aí daqui 4, 5 anos eu volto e faço a próxima etapa, né? Então, assim, deixa o que é essencial para a primeira vez. Então, na primeira vez eu quero isso. Já deixa na listinha lá. Quando eu tiver a oportunidade de ir a segunda vez, eu vou fazer isso. Porque senão ela fica parecendo que ela é inatingível, né? Então, assim, eu só vou poder realizar essa viagem quando eu tiver 50 dias, 100 mil, 50 não sei o quê, não sei o quê. Não, peraí. Nunca vai fazer, né? Você nunca vai fazer, então vamos desdobrar ela, né? Meio aquela coisa empresarial de meta, vamos desdobrar a meta, né? Então vamos quebrar a meta. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: poxa vida, eu tenho 10 dias e tenho dinheiro para passar 10 dias. Os outros 40, eu vou arrumar um jeito de ir. Eu acho que isso é até gostoso, porque eu não sei, tá, Gabi? Agora eu vou te perguntar isso também. Mas eu desconfio que hoje você tem muito mais vontade de voltar à China do que quando você planejou sua primeira viagem à China. E como é que você sabe? A gente acertou, essa menina acerta tudo, olha que coisa. Você é vidente também, querida? Aqui, super. Né? Porque você hoje tem uma outra visão, você quer voltar porque você já aproveitou e você quer aproveitar de outra maneira. Sim, e a gente vai mudando, né, gente? Vocês percebem isso, quando a gente tem uma idade, a gente quer uma coisa, depois a gente quer outra, a gente percebe que também perdemos oportunidades. Então, o Matheus trouxe aí a questão, por exemplo, uma dica que ele trouxe. Você pode dormir no vagão do trem,
você otimiza tempo e dinheiro. Ao invés de você pagar o hotel, você está em deslocamento, então é passagem e hotel, tipo, colado, junto, né, Matheus? Então tem muito trem-bala lá, de Pequim para Xangai, que tem vagão, cama. Então, assim, além de ser uma experiência legal, uma coisa que você nunca viveu, às vezes, porque a gente não tem isso aqui no Brasil, né? Assim, com esse conforto que tem lá e tudo. E aí, você já também está economizando. Então, saber disso te faz realizar a sua viagem dos sonhos. Às vezes você tem pouco dinheiro, enfim. Exato. Né? Ó, vamos para a próxima dica, porque eu tô de olho no tempo, tá, gente? Lembre-se que a gente sempre está disponível para poder tirar as dúvidas depois, inbox, comentando nas postagens, tá? E vão mandando aí também, que assim que der a gente vai respondendo. Agora, tem a questão de definir a melhor época para ir. Como que você escolhe que época ir à China, especificamente? É bom conhecer as estações do ano, né? Pensar no que você gosta. Você gosta de praia, você gosta de calor, você gosta de inverno? Porque o calor lá, gente, tipo assim, frita um ser humaninho e o frio congela o ser humaninho. Então, assim, você quer... Assim, eu não gosto de frio, tá? Então, eu não queria. Tanto que eu fiz uma coisa que foi o seguinte, eu pesquisei sobre isso antes, e aí eu fiz o seguinte, eu fui primeiro para Pequim, eu fui no outono, final de outubro, início de novembro. E aí, o que acontece? Eu fui primeiro para o norte, que era Pequim, que tá colado ali na Rússia, tipo assim, aquele gelo, você consegue imaginar? Aí, o que eu fiz? Eu comecei de cima para baixo. Quem me deu essa dica foi o meu professor de mandarim. Quando eu comecei a falar, nossa, gente, vai estar frio, não vai estar? O que eu fiz? Eu ia fugindo do frio. Quando chegou um frio que já estava me incomodando em Pequim, já era o dia de eu ir embora. Aí eu, para Xangai, desci um pouco. Fui descendo. Quando eu terminei a viagem, eu estava de camiseta em Hong Kong, tipo, de boas. Então, assim, é isso, né? Assim, entender o que você gosta, que época que você quer ir, e também verificar calendários, né, Mari? De feriados, o que pode comprometer a sua viagem. Exato, isso é muito importante, tanto por conta dessa questão de qual que é a temperatura que a gente mais se identifica, e essa questão do feriado. E eu vou falar por experiência própria. No ano passado, eu fui para o Chile, e assim, na semana que eu fui para o Chile, eu descobri que eu estava chegando lá no final de semana das festas pátrias, em que absolutamente tudo fica fechado. E a gente às vezes acha que tudo é exagero, né? Porque a festa ela começa na quinta-feira e termina no sábado, no domingo, alguma coisa assim. Gente, tava tudo fechado. Então, assim, como eu li antes, o que eu fiz? Eu não tinha como comprar o dinheiro antes, eu acabei comprando o dinheiro no aeroporto no Chile. Troquei o dinheiro no aeroporto no Chile. Mas olha só, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse já sabendo que isso estava acontecendo, eu não sei como é que eu tinha conseguido me virar. Óbvio que a gente tem o cartão e tudo, mas tem coisa que é em dinheiro que é feito. E assim, gente, era uma festa que o país para. E eu desci em Santiago, e de lá a gente ia para La Serena, e de La Serena a gente ia para São Pedro da Atacama. Ou seja, todos os dias que a gente viajava, todas as cidades que a gente passou, por onde que a gente passou, tava tudo fechado. Inclusive, o dia que a gente foi para São Pedro, a gente pegou trânsito. A gente estava já mais de 16 horas dirigindo e tinha trânsito. Por quê? Porque a gente estava voltando junto com as pessoas, voltando para casa do feriado. Para a gente foi uma experiência? Foi, porque aí eu, Mariana, com o meu poder de me ressignificar e tudo mais, entendo que foi uma experiência única estar lá neste momento, mas vai ter gente que vai se frustrar, né? Eu aproveitei e fiz isso de uma experiência única. Agora vai ter gente que vai falar assim, poxa vida, né? A única coisa que foi boa, assim, que a gente conseguiu ver também como é que eles aproveitam a festa deles e tudo. Só que na China a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, Gabi? Porque lá os feriados também, quando param, parece que para um mundo, né? Porque é diferente de um país que tem 9 milhões de pessoas, de um que tem mais de quase 2 bilhões, né? Pois é, e aí é isso, gente. O Matheus aqui, por exemplo, né, já morou na China, tá falando aqui que as cidades na época do Ano Novo Chinês parecem cidades fantasmas. Porque o que acontece? É a maior migração de seres humaninhos do planeta. Vocês imaginam todos os chineses espalhados pelo mundo. Aí dá o Ano Novo Chinês, que é uma festa entre as famílias, é um dos únicos feriados, né, assim, existentes na China. Ele dura muitos dias. Então, as pessoas se organizam para ir para casa.
Então, todos os chineses vão para casa. Então, vocês estão entendendo, a migração de praticamente todo mundo do mundo tá no avião, tá indo para lá. Vamos supor que você pega esse dia. Você compra passagem para esse dia. Gente, é um caos completo. Então, assim, além disso, você vai visitar os lugares, tá tudo entregue às moscas, os lugares turísticos mais famosos, porque as pessoas não é assim, estão em suas casas. No interior, pode ser que você veja festividades legais, que seja, porque é bem coisa mais de cidade pequena, assim. E aí tem, por exemplo, essa questão dos feriados nacionais. E aí você tem que olhar no calendário, porque o calendário chinês não é igual ao nosso, é um calendário lunar. Cada ano cai num dia diferente. Então, não acha, meu filho, que esse ano 25 de janeiro era o ano novo chinês, que ano que vem você já comprou a passagem, vou evitar 25 de janeiro, vou comprar para fevereiro, aí cai, entendeu? Porque você vai dar aquele azar. Pela lua também, né? Sim, sim. Então, assim, não dá para poder, você tem que pesquisar isso. E aí, aqui nos comentários tem várias pessoas dando dicas, vocês vão lendo aí, gente, vocês conversem entre si, que é bem legal também, aí, trocar ideia. Tem Carol, que já mora na China, tá aqui só por conta da pandemia. Tem Matheus, né? O Cadu também falou sobre a questão da época do ano, a questão da poluição, né? Com o nariz escorrendo muito e tal. O inverno lá é muito poluído. Assim, inclusive eu também peguei no outono um pouco de frio, um pouco de poluição, e esse meu nariz sangrava direto. Então, por isso que é legal vocês escolherem uma época que agrade vocês, que tenha a ver com o que vocês querem fazer. Então, quer ir na praia, então, né, vai no verão aí, mostrar o biquíni e a sunguinha brasileiras em território chinês, em que as pessoas nadam praticamente de roupa. Então, é outra experiência aí, olha aí, tá vendo? Exatamente. Quem já foi na praia aí na China pode contar aí, eu nunca fui não, hein? Se alguém aí que estiver assistindo tiver ido, pode contar pra gente. E aí já tem pergunta da próxima dica. Gostei aí da pergunta do Caraço, não sei como é que fala. Caraço_decoder. Ele tá perguntando aí sobre a parte do dinheiro, se paga com dinheiro, se paga com pagamento digital, que ele tinha visto aí um documentário. Então a gente vai entrar agora nesse tópico, que é para você juntar dinheiro. E aí a gente entra aí na questão da moeda e dos pagamentos, tá? Vamos falar então, Mari, né, sobre essa questão de a pessoa se organizar financeiramente para uma viagem, ainda mais que eu acho que é um destino muito longe, a passagem aérea é onerosa, né? Então, assim, quando eu falo onerosa, né, gente, tem gente que é rico, milionário, não vai ser oneroso, né, bem? Mas, para gente, réis mortais, que temos que trabalhar para ir, é legal organizar isso, juntar essa graninha, para poder pagar essa passagem. E aí, por exemplo, eu juntei, acho que devo ter juntado uns 2 anos ou um pouco mais. E aí, o que eu percebi? Que eu pude pegar o voo que eu queria, porque eu organizei com antecedência, e aí eu também comprei, como, sei lá, 6 meses antes. E eu consegui comprar pela Emirates, que eu queria ir, que era mais curto, e todo mundo falava bem. Eu já queria começar arrasando, né? Para a China. E aí, isso foi uma coisa que eu quis fazer, assim, que eu juntei esse dinheiro, assim. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso, Mari, sobre essa questão de juntar o dinheiro. E então, essa que para muitos pode ser a grande questão, né, de achar que nunca vai conseguir fazer a viagem dos sonhos. Eu acho que a gente já pode começar a mudar isso, né, gente? A gente já viu que dá pra gente, né, se organizar. E como a gente disse, tudo tem né, a gente foi fazendo as dicas de uma forma que tivesse uma sequência. Exatamente por isso. Porque a partir do momento que a gente conseguiu lá entender o que a gente quer pela China, a gente tem um objetivo maior de aprender o mandarim, que seja o focar, igual a Gabi falou, porque você vai ficar ali 2 anos, muitas vezes, juntando, né, o dinheiro para poder fazer essa viagem, né? Então você vai se conhecer nesse tempo, você vai fazer tudo isso para você poder chegar e ter clareza do seu objetivo. Né? Porque, igual a Gabi falou, às vezes você pode achar uma passagem legal, mas você vai demorar 48 horas para chegar, você vai demorar 72 horas, você vai fazer paradas em vários lugares, vai ser uma viagem desconfortável. Se para você tá ok, legal, se você quer fazer em baixo custo e tudo, mas pensa, se você tem 10 dias para passar lá, você vai contar com, né, com toda essa coisa do fuso e vai ter essa viagem. Então, o que é importante a gente falar aqui? Que é ter consciência financeira desde então, né? Que isso vai ajustar. Então, né, é um sonho?
eu tenho clareza de que é isso que eu quero. Então, assim, o que que eu estou disposta a fazer para realizar esse sonho? Então, eu vou fazer renda extra? Eu vou dar aula de violão? Eu vou vender comida chinesa? Vou ensinar as Vou pessoas... vender meu carro. Vou vender meu carro. Mas e aí? Vendi meu carro e depois, quando eu voltar, vai ser como? Isso é uma escolha que você fez consciente, porque não adianta nada também gente, a gente pegar o dinheiro todo, queimar e achar como se não houvesse amanhã, porque tem. E o pior, além de ter, a gente volta, igual a Gabriela voltou, com mais vontade ainda de voltar. Então, né, eu acho que assim, sempre que possível, né, a gente tem que fazer uma viagem de uma forma que a gente tenha condições de ir, de voltar, né, e que ela não seja uma memória ruim, né? Ela fala assim, eu fui para... Eu comento que a gente sempre tem isso, né? Isso é muito claro, às vezes, quando a gente conversa com as pessoas que não têm a viagem. Eu fui para a China, mas eu voltei com uma dívida enorme. Eu tenho uma história que a primeira vez que eu fui para Orlando, a viagem foi maravilhosa, mas o Mickey me empurrou. Então, aí, nesse mas, tinha uma coisa muito grave para ser resolvida. Já resolvemos, gente. A Disney já deu ingresso para mim e para minha amiga Débora voltarmos e o Mickey não empurrar a gente outra vez. Mas, tá vendo? Vocês entenderam que tem um mais? Eu acho que no dinheiro é exatamente isso. E aí, quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que é essencial para a gente, fazer escolhas financeiras conscientes também fica mais fácil. Porque aí vai ser aquela coisa assim, vamos colocar a Gabriela aqui mais uma vez como exemplo disso. Gabriela sabe todos os restaurantes maravilhosos de comida chinesa no Brasil, gente, não é só em Belo Horizonte, não. Sabe, nesse final de semana eu tava vendo, eu de casa tô passando no restaurante que eu fui com ela quando a gente tava em São Paulo. Ou seja, ela conhece. Isso significa que Gabriela vai toda semana no restaurante chinês? Não, isso significa que às vezes cozinhar em casa vai ser mais barato. Mas vai ter determinadas coisas que Gabriela não vai cozinhar em casa. Por quê? Porque também comprar ingredientes chineses são caros. Então, Gabriela vai para o restaurante. E nisso é que a gente vai aprendendo como ser consciente do nosso dinheiro e ter o dinheiro suficiente para a gente realizar os nossos sonhos. Aqui a gente está falando muito de viagem dos sonhos, porque, né, é o tema que a gente gosta e que a gente escolheu. Mas como o Gabi já disse também no início, todas essas dicas, gente, a gente pode pegá-las e fazer um amarradinho e né, fazer interpretação para a vida. E eu acho que é muito isso. Eu sou uma pessoa que eu viajo, eu tive a oportunidade, a condição de começar a viajar tem 6 anos. Isso, né, foi acontecer em 2014, né? Então, assim, de lá para cá, eu já conheci 6 países, eu já conheci 10 estados brasileiros e tudo mais. Vai ter gente que isso é pouco, né? Igual, por exemplo, eu tenho meu professor de inglês, ele conhece 89 países. Né? E a diferença de idade é pouco, mas somos pessoas diferentes, cada um tem seu tempo diferente. Então, eu sou muito feliz com os meus 6 anos. Então, fico com o meu imãzinho, fico tudo mais, e faço ter consciência financeira para poder fazer isso, porque viajar é importante para mim. Exato. Vai ter coisa que você vai falar assim, Mário, vamos fazer não sei o quê. Eu vou olhar para você e vou falar assim, não vou, não quero, não posso, porque é foco. E sabe uma coisa quando você fala isso que eu me lembro que eu fazia muito quando eu ia para a China? Eu fazia conversão. Eu já sabia o preço de várias coisas, porque eu pesquisei, eu fiz cotações antes, né? Então, por exemplo, você entra lá no Airbnb ou você entra no Booking, e aí você simula uma diária de um hotel lá em Pequim, no lugar que você gostaria de ficar. Você mais ou menos sabe quanto custa, então você já joga ali naquela planilha, que eu tinha uma planilha, que eu sou a pessoa das planilhas, não sei se vocês não sabem disso ainda, mas assim, eu amo uma planilha e uma organização, viu, gente? Aí, eu jogava na planilha. Aí eu ficava assim, gente, se eu sair, só que eu vou gastar para sair, para ir nesse restaurante, tomar uma bebida, eu vou gastar X. Se eu converter lá, dá para fazer isso, isso e isso. Então, eu pegava assim, não, eu vou sair, mas eu comia em casa e bebia em casa. Chegava lá, falava assim, não, já comi, já bebi, obrigada. Ficava de boa, divertia, conversava, não gastava nada, gente. Então, assim, pensar sobre isso, ter essa consciência que se você precisar fazer isso, é uma boa causa. E lá na frente, gente, quando você tá na China e você pode fazer as coisas, você pode comer onde você quiser, você pode passear, pode comprar um souvenir, pode comprar um presente para trazer uma lembrança, porque você fez isso, você teve essa consciência e não vai voltar endividado, igual a Mari falou. E em relação à moeda, gente,
Você quer falar, Mari? Pode Então, falar. você vai falar aqui, ó, isso aqui é um exemplo, gente. Eu viajando, eu descobri que a gente pode levar nosso lanchinho, que a gente pode, é mais barato a gente ir lá comprar castanha, fazer um negócio, do que ficar gastando o dinheiro. São essas pequenas coisas. Então, assim, durante a viagem, você levar sua garrafinha de água, porque tem muitos lugares no mundo que água é você ir lá e pedir para poder colocar água na sua garrafinha. É só essa dica assim mesmo, porque não é que você está fazendo, às vezes, uma grande economia, mas é se aprender que você pode fazer as coisas por isso. Exatamente, é igual a Gabi falou. Ela deixou de fazer as coisas aqui, mas na hora que ela chegou lá na China, que ela fez exatamente tudo que ela queria, que ela pôde fazer tudo que ela queria, tem certeza também que valeu cada, entendeu? Cada não que você deu. Valeu, gente. Mas, ó, meu olho, eu tô assim, valeu demais, gente. Só fico lembrando que maravilha. Aqui o Matheus falando que é minha planilha. Minha planilha, gente, minha planilha tem até distância a pé, de carro, de trem, para cada lugar que eu queria ir. Eu sabia tudo, gente. Eu acho que foi até over, viu? Foi até demais. Porque, assim, eu tava indo sozinha, assim, em termos. Eu não tinha guia, eu não tinha agência, não tinha nada. Então eu tinha muito medo de me perder. Então eu tinha tudo. Minha planilha eu imprimi um A4, gente. Eu levei as minha planilha no A4 dobrada dentro da mala, só para vocês terem ideia. Com tudo explicadinho, para poder, se eu tivesse problema. Então, essa preparação aí, né, não precisa ser tanto assim, né, gente? Igual eu, assim, não, hoje eu não sou tanto assim, não, já me deu uma melhorada. E aí, aqui tá falando, tem vários comentários legais aqui. Então, vou responder o que eu comentei no início da dica, a questão da moeda. Jaminpi é a moeda. Ela chama Jaminpi, mas quando você vai entregar a nota, né, aí tem 1 iene, por exemplo, enfim. Aí o pessoal aqui também pode me ajudar aqui, viu, gente? Se eu esquecer alguma coisa. E aí, quase tudo lá paga-se com pagamento eletrônico mesmo, viu? Então, quando eu fui em 2017, todo mundo usava o WeChat para pagar as contas. Então, vocês imaginam, lá em 2017, imagina agora 2020, né? Assim, todo mundo, aí tem os aplicativos, claro, né? Então, para pedir táxi, pode pedir pelo aplicativo também, enfim. Quem mora lá ou quem está lá pode mandar dicas aqui pra gente também de coisas legais em relação aos pagamentos. E leva dólar. Leva dólar, troca lá no banco, no correio ou no hotel e usa. Eu troquei só um pouquinho aqui, que a cotação daqui não era boa. Eu troquei um pouquinho para ter aquele dinheirinho quando chegar, se der um pepino, né? Você ter como se locomover, comer uma coisa e não morrer de fome. Só para isso, mas aí você troca lá, é super tranquilo. Eu troquei no Banco Nacional da China, se não me engano. E outra coisa, Gabi, só voltando a essa questão. Porque hoje em dia, muitos bancos, muitos cartões de crédito já fecham com o valor do dólar comercial. E aí vai ter o IOF e às vezes a diferença ela não vai ser tanta quanto a do dólar turismo, na hora que a gente faz esse tipo de conversão. E então isso é bom, então é uma forma segura de ter isso. Só que, gente, por mais que você pague no crédito, não sei se alguém já teve essa experiência, né, de ir lá para fora, você não tem muitos lugares que você não consegue pagar no débito. E por mais que você pague no crédito, quando você chega no Brasil, a fatura é integral. Essa coisa de dividir, de parcelar, só tem aqui no Brasil. Então, é o que a gente estava falando. Ai, gente, olha. Você tem que ter o dinheiro todo. Né? Você pode sair daqui sem um real. Pequeno detalhe. Sem $1 no bolso? Pode. Você pode levar, igual, né, levar o amor do país é importantíssimo. Né, para a gente ter essas coisas, lugares que não vão aceitar, dependendo do que for. Só que, assim, você pode, sim, ter esse artifício do cartão de crédito, que pode ser benéfico, tudo que eu também sou a doida da planilha. Então, da última vez que eu fiz uma viagem também, fiz as conversões tudo. E para mim, Mariana, no meu caso, ficou 3, 4 centavos mais em conta usar meu cartão de crédito, que eu ainda ganhava milhas, do que eu trocar o dinheiro. Então, assim, para mim, eu vi vantagem por conta disso. Sim. Mas eu já tinha o dinheiro na conta para poder pagar a fatura, né? Porque é aquela coisa assim, quando eu vou chegar no Brasil, eu penso como é que eu vou fazer. Não, quando você chegar no Brasil e pensar o que você vai fazer, você tá ferrado. É igual colocou, olha, ó, se estiver disposto a pagar os juros de 10, 12% ao mês, né? Mas é o que a gente está falando, gente. Aqui também as nossas dicas é para fazer uma viagem dos sonhos sustentável. E sustentável tem a ver com tudo isso, né? Sustentável, responsável. E aí, gente, lembrando, quem entrou depois,
a gente está dando essas dicas, mas você não precisa preocupar em anotar, porque a gente preparou um e-book maravilhoso para vocês. Assim que acabar a live, a gente já vai colocar ele disponível para vocês baixarem de graça, que a gente é muito legal, tá, gente? Brincadeiras à parte. Não dá tempo da gente tratar cada dica dessa no detalhe por conta do tempo. Falta 15 minutos para acabar a live. Então a gente vai passar para a próxima dica, mas no e-book vocês checam lá, as dicas vão ajudar vocês para realizar a viagem dos sonhos, tá? E aí, a próxima conheça os costumes chineses. Por que eu sugeri da gente falar disso? Porque não é bom você chegar lá e tomar um susto com certas coisas e ficar chateado, ficar impressionado negativamente, achar uma coisa que na verdade não é. Então é sempre legal conhecer alguns costumes. A gente sempre escuta falar de vários locais do mundo que as pessoas têm um hábito ou outro, e aí a gente, né, como bons viajantes que somos e querendo aproveitar, vamos olhar aquilo com curiosidade, sem preconceito, com respeito. A gente não precisa fazer também, ou quer fazer para experimentar. Então, a gente tem alguns costumes chineses que as pessoas meio que ficam meio loucas, assim, quando elas vêm. Que é cuspir. Então, eles cospem muito, arrotam em público, até soltam uns peidinhos, viu, gente? Assim, isso eu tomei uns peidinhos na cara lá. Mas eu já sabia que isso podia acontecer. Então, assim, achei a pessoa super livre, assim, na verdade, eu fiquei admirando. Falei, gente, que coisa, né? Maravilhosa. Mas o costume, por conta da medicina chinesa, eu já tratei isso até em outra live, as pessoas não querem guardar isso para elas, porque é dito que faz mal e tudo, e para a gente aqui, que é o inverso completo, fica uma situação meio complicada. Mas não é para você ficar chateado, nervoso, né, Mari? Porque, assim, saber disso, quando você já vai sabendo disso, você já está esperando, não toma aquele susto, acha curioso, eu ria demais, achava engraçado. Às vezes tem vídeos meus que eu tô visitando um templo budista, mozinha, aí passa uma mulher, só tá aquele rotão, uma dona atrás de mim. E aí tem isso no vídeo, o vídeo fica engraçado, a gente fica lembrando. Mas para eles não tem nada de engraçado, é tipo normal, é que nem andar, respirar, né? Sim, eu acho que isso, Gabi, tem muito a ver com o que você falou. A gente quer aqui ser viajante, né, gente? Igual a gente está comentando, nada contra o turista, né? A gente, em alguns casos, a gente pode ser turista, mas quando a gente se descobre viajante, eu acho que é muito melhor. E viajante, né, se a gente pode dizer isso, né, até quando a gente vê sobre coisas de história e tudo, é quem vai para conhecer o outro, conhecer o olhar curioso que a Gabi falou, né? É lógico que vai ter coisas que vão, né, impactar a gente, que a gente vai achar esquisito, mas é a gente aceitar que porque quando eles vêm no Brasil também nós temos hábitos que para eles são, assim, horrorosos, são coisas que eles também acham que é um absurdo, né, igual a Gabi estava brincando. Se você quiser ir à praia e ir de biquíni, saiba que você vai chocar, né, da mesma forma que na hora que eles chegam aqui, eles ficam chocados e a gente acha graça que eles estão né, vestidos de roupa inteira. Mas tem uma coisa, um hábito do ar que eu acho que esse aqui a Gabi ela já deve ter falado, mas que eu achei sensacional. Que, né, gente, não adianta. Poucos de nós que estamos aqui, que é outra coisa também, que é outra dica, gente, não importa. Mesmo quem tenha traços orientais, todo viajante, todo turista é reconhecido, gente. É o jeito que a gente anda, que a gente fala. E nós que ainda não temos traços orientais, né, Gabi? Aí que a gente vira atração, né? Aí todo mundo quer tirar foto com a gente. É isso mesmo que acontece na China? Quando é isso mesmo, é igual o Cadu. Cadu aqui tá falando exatamente isso. Ele trouxe isso, ele tem razão, ele já foi lá. Cadu já esteve com a gente em outras lives, é seguidor aqui, né, Cadu? Sempre prestigia, muito obrigada. Ele teve lá já em oportunidade, que era a Olimpíada, né? Depois coloca aí. Cadu, acho que é a Olimpíada? É a Copa do Mundo, esqueci. Mas tudo bem. Gente, a gente, tipo, é famoso, assim. Eu tirava fotos, assim, às vezes eu tinha fila de, assim, 20 pessoas para tirar foto comigo. E, assim... E é lindo, gente, é fofo. Eles acham a gente a coisa mais linda. Eles falam, né, em inglês, assim, tipo, beautiful, beautiful, tá pra boquinha, assim, tem mais fofo. E querem tirar foto, eu ganhei presente, eu participei de trabalho de escola, de vídeo de escola, segurei bandeira de escola. Isso pra mim era uma experiência muito legal, assim.
E eu sabia que isso existia, mas eu não imaginava que seria tanto. É, E assim, a gente aproveita para conversar, aproveita para falar mandarim, a gente que estuda, né? Então, Sim. como diz o Matheus aí, saudades do tempo de subcelebridade, né, Matheus? Exato. A gente tipo BBB, tipo Big Brother. E aí, assim, é gostoso, gente, sabe? Assim, saber que as pessoas te acham bonito, te acham diferentes. Eles têm, assim, todo um jeito fofo de fazer isso. Então, a gente não pode ficar só olhando o lado negativo, que também não é negativo. Povo porco, povo cospe, povo isso. Não, gente, é uma cultura, você não é obrigado a fazer. Se você quiser fazer, faça, entendeu? Eu só tenho que dar mirabolante lá, gente. Assim, desculpa falar, mas assim, é uma coisa livre. Eu tava lá, podia fazer, ninguém olhava pra minha cara. Fazia de propósito, né, gente? Tomava aquela Coca-Cola e ficava esperando. Falei, agora, pá, nada, gente, ninguém se move, ninguém olha pra você. É libertador. Eu tive a experiência, eu fiz algumas vezes, uma ou outra vez, né? Fiz. Não fazia toda hora, não, viu, gente? Mas fiz umas 3 vezes. Então, assim, o que tem para eles lá aquilo é normal? Nunca fiz aqui, nem vou fazer, porque né, não é uma coisa que a gente aprende e que é assim, que é Comum pra legal. gente. Então é isso, eu acho. Pode falar, Mari. Não, que é isso, é uma cultura deles, da mesma forma que a gente tem um tanto de coisa que para eles também é muito difícil, então, de entender. E eu acho isso legal. Porque quando a gente também vê gente uma oriental, a gente também não fica com vontade de tirar foto, a gente também não acha o máximo, a gente acha que quer, né, qualquer pessoa que seja, assim. Então, eu acho que eu gostei quando a Gabi falou isso, que eu achei que é muito interessante, né? Porque às vezes a gente acha que a gente, né, não vai aparecer, não, eu sei tudo sobre a China. Ninguém vai perceber que eu Sim, cheguei na China. A gente percebe. Se a gente sai da cidade da gente, o povo já sabe que a gente não é daquela cidade, do sim, bairro. Então, imagina num país em sim. que os tratos realmente são muito diferentes. Próxima E ou aí, não? gente? Próxima, porque o tempo vai acabar, a gente tem que ficar esperto. Eu vou passar rápido, porque tem umas que são mais tranquilas, fazer a mala certa, então lembrar para onde você está indo, o que você quer fazer. Se vai andar muito, um tênis confortável, roupas leves, não levar uma mala muito pesada, né, Mari? Então, assim, essa Não. dica da mala, a gente vai deixar lá pro e-book para você olhar, tem dicas do que pode, o que é permitido, o que não é. Pra vocês olharem lá no e-book. A gente tem a dica de garanta sua comunicação e segurança. Essa dica, ela é polêmica, tá? Eu tratei até nos meus stories, a Mari também. As pessoas perguntam muito. Existem aplicativos e sites proibidos pelo governo chinês, né? Então, assim, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China considera crime, por exemplo, o uso de VPN, que é uma das formas de você burlar esse firewall, essa grande muralha cibernética e chinesa que controla a comunicação para acessar Instagram, Facebook, YouTube. Então, a China, né, é um país que, infelizmente, tem restrições, né, porque a gente que é de um país que há democracia, não há censura, a gente realmente, né, não concorda, mas é a realidade, não é permitido. E aí eu recebi muitas dúvidas de pessoas perguntando, mas o povo todo usa VPN e tal. Gente, a gente tem que falar o que acontece, o que é dito como oficial. É crime utilizar. Mas que as pessoas usam para burlar e tal. Mas você, como viajante, que não quer ter problema e que não precisa, né, não mora lá, não precisa disso para conversar com sua família ou qualquer coisa, pode pedir para sua família baixar o aplicativo que lá é permitido para você dar notícia para sua mãe que você chegou. Então, o chat, Telegram, o que for permitido, né? Para você se comunicar com as pessoas. Então, ficar de olho, né, Mari, E olha nisso. que legal, a gente já criou o canal no Telegram, já pensando nisso também, né, Gabi? De uma forma de que quando a Isso. pessoa estiver lá na China, se ela tiver alguma dúvida, ela pode entrar lá, fazer alguma coisa, lembrar disso, e já ir se familiarizando com esse tipo de ferramenta, né, gente? Porque isso também é importante, né? Saber como usá-la. A Sim, última dica. e aí, assim, a última dica para você se atentar às regras. Então, claro, passaporte, tem que dar uma olhadinha, está válido. Visto, né, Mari? Vacina, febre amarela, é necessário você ter o cartão de vacinação em dia. A questão da bagagem, então,
observar seguro isso para não ser viagem pego de também, surpresa. porque tem, dependendo do que for ser feito, a região que você vai tem que ter isso, né? Não sei se tem que olhar, dependendo, né, Gabi? Porque Hong Kong, não sei se precisa de um visto diferente do que para entrar na China, não sei se tem essa diferenciação ainda, né? Isso tudo vai depender da forma com que você faz, né? Então, eu acho que essa questão é muito importante ficar atento, gente. Né? Que a gente até, quando a gente estava Sim. planejando essa live, eu e a Gabi, a gente brincava, né? Que a gente quer ir, mas a gente quer voltar. Então, A gente não quer ficar numa penitenciária chinesa por anos a fio. não Por quero mais que eu depender da queira melhorar meu diplomacia mandarim. brasileira. Eu não quero consulado envolvido, nada dessas coisas, e organize, né, gente? Né, igual a Gabi falou, eu também sou Isso. a doida da planilha, mas sempre deixa isso, gente. Essa coisa, né, de, ok, ter o Telegram para conversar com a família, mas antes de sair, eu tenho esse hábito aqui em casa. Já deixo minha pastinha salva na coisa do computador e falo com meu pai. Qualquer coisa que acontecer comigo, é aqui que eu tô, é assim que me Sim. faz voltar para casa, entendeu? É dessa maneira, né? Tem seguro, tem tudo, e assim, né? Deixa colocado, deixa com a pessoa que você tem confiança e que vai poder desembolar isso para você, né? Porque eu acho que é importante, sim. Né? Então, né, Sim. tem várias maneiras, igual a Gabi, né? Às vezes a gente está viajando, né, sozinho, em algum momento acontece isso, porque nem sempre vai ter internet, nem sempre vai ter sinal, então acho que é isso mesmo. Sim. E é isso, e assim, lembrar outra curiosidade importante, que comprar itens falsificados, por incrível que pareça, galera, é crime na China. Então, vocês imaginam o lugar que mais fabrica coisa falsificada. Não quer dizer que eles estão fazendo coisas legais quando eles fabricam e vendem. Então, lembrem-se disso, gente. Crime aqui é crime lá também. Então, assim, se você for pego comprando itens falsificados em algum lugar lá, você vai preso todo mundo, tá? Não importa você falar que você não sabia, que você não entendeu. Então, muito cuidado. A gente quer que a sua viagem seja maravilhosa, que seja realmente a sua viagem dos sonhos. Então, não custa ficar de olho no que é permitido e no que não é, né? Nas regras. E aí, gente, aí no chat tá rolando umas conversas muito legais, pessoas contando suas experiências. Então, assistir ao vivo é bom por isso, porque há essa interação. Infelizmente, o chat não fica disponível na gravação. E aí, assim, mas aqui, assim, a gente agradece. Eu já tô meio que indo pro final, porque daqui a pouco aparece aquele, assim, para encerrar e tem 1 minuto, a gente fica naquele desespero. Mas, assim, a gente espera que essas dicas ajudem vocês a planejar a viagem dos sonhos para a China. Então, baixem o e-book. Eu tô adorando falar isso, gente. Eu tô tão chique falando isso, não tô? Você não tá achando, não, Mari, a gente falar esse negócio do e-book? É chique, Eu né? acho. Ainda mais que tem umas surpresas lá dentro. Eu acho muito chique. Eu tô achando sucesso. Gente, eu vou lá conferir toda vez. Eu fico clicando nas coisas para ver se funciona. Enfim, tá uma empolgação geral aqui. E aí, gente, é claro que essa é a versão 1 do e-book, aí a gente vai fazer várias, assim, várias, porque tem muita coisa para completar, Não, para muita. poder trazer de coisas mais legais e aprofundar realmente em cada dica. Cada dica dá um e-book inteiro, né? Não, cada dica dá 30 horas de live, né? Se depender de mim e da Gabi. Pois é. Quero saber se vocês estão gostando, o que vocês acharam. Tem gente postando aí que tá adorando, que o tempo é pouco para papo tão bom. Tem pai e mãe aí, né, mandando beijo e abraço. A gente não pode esquecer de mandar beijo aí para família, né, para os namorados, né, para as tias. Tá cheio de tia Meg, tia Preta, todo mundo. Eu dei um tempo, assim, se você quisesse mandar beijo, porque só eu que tô mandando beijo, né, amiga? Ah, gente, assim, eu acho que foi ótimo e é isso. Acho que, né, estamos aqui para poder contribuir dessa maneira e a gente pensar essa viagem de uma outra maneira, né? Acho que o que eu e a Gabi a gente propôs era isso, é sair dessas dicas assim e para coisas que são, né, de ordem mais, às vezes até reflexiva, mas que são práticas, que vai fazer a diferença. É meio que, né, às vezes a gente vê um como fazer isso, né? Então acho que a ideia é essa, né? E só porque eu não falei no início, gente, a criar, ela é um anagrama de celebrar, de relaxar, de inspirar, de agradecer e de realizar. Então, é por isso que, né, eu penso muito sobre esse aspecto de como que é ser um viajante, criar, como que é poder fazer viagens que privilegiem esses momentos.
porque em qualquer momento que a gente está na nossa vida, independente seja viagem ou não, a gente tem que criar, né? A gente tem que ter esses momentos de celebrar, de fazer tudo isso, e acho que, né, é o propósito, assim, da criar, e por isso que, né, acho que a gente conseguiu fazer coisas bem diferentes do que até a gente mesma estava acostumada a fazer, né, Gabi? Exato, porque assim, de uma ideia de fazer uma live mais simples, surgiram 10 dicas, das 10 dicas um e-book, claro, várias parcerias. A Mari está comigo aí na parceria do futuro, né? Assim, para a gente, acabando a pandemia, fazer o passeio para a Liberdade, que tem várias pessoas pedindo e querem participar. Depois, claro, a viagem para a China, que a gente é uma proposta real mesmo, tá, gente? Então, assim, muitas pessoas me pedem isso aqui no Instagram, querem ir com a gente, então a gente quer bolar uma coisa muito legal para ir com vocês, né? Assim, da forma que for melhor. E assim, agora a gente tem 20 segundos restantes, então quero agradecer todo mundo. Só tem elogio aqui, estou muito feliz. Agradecer a Mari e convidar vocês para seguir a gente, né? Seguir não, desculpe, seguir o que a gente está postando nos Acompanhar. nossos perfis e indicar. Exato. A gente vai ficar muito contente e teremos várias novidades em breve também. Beijo, beijo.